Então, pessoal, boa noite a todos. Aqui é Renato Fonseca. Hoje vamos falar sobre simetria, né? Complementando o nosso início da segunda fase aí de aulas, tá? Como eu disse, a primeira parte foi dada a movimentação, que para mim é o mais importante. Hoje vamos falar sobre simetria, complementando tudo que foi ensinado na primeira fase, tá? Para que a gente tenha um entendimento melhor, tá bom? Então, o que a gente classifica como simetrias, né? Simetrias são finalizações, vamos dizer assim, das velas, tá? Em pontos onde existe um encontro. Basicamente vai ser isso, tá? Eu tenho um ponto final ali, um acontecimento de vela onde acontece encontros, tá? Então, vamos imaginar que aqui seja a nossa tela de operação, nessa parte branca, e eu tenho os índices, né? Então, eu teria aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho um valor X. Nesse ponto aqui, opa, eu tenho outro valor X. Nesse ponto aqui, eu tenho, opa, esse ficou torto. Nesse ponto aqui, eu teria um outro valor X, tá bom? Então, vamos dizer que aqui eu tenha o valor de R$ 1. Vamos arredondar, tá? Aqui eu tenha R$ 1,05 e aqui eu tenho 95 centavos. Opa, cadê aqui? 95 centavos, tá? A gente sabe que o gráfico vai ficar rodando, subindo e descendo, tá? Então, o que seriam simetrias? Simetrias seriam acontecimentos dentro desses índices específicos. Então, se eu tiver lá no meu gráfico uma vela, vou fechar o áudio da galera que está aberto. Vamos lá. Se o pessoal precisar abrir aí, pode abrir, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui, né? Nesse momento aqui, a minha vela parou exatamente aqui, ó, finalizou lá os 60 segundos dela no preço de R$ 1, tá? Logo após, ela abriu uma outra e subiu, parando mais ou menos aqui, beleza? Tive uma outra vela, tá? Que desceu, então a vela teve uma baixa, ela bateu aqui nos 95 centavos, mas ela retraiu um pouquinho, deixando o pavio. Opa, deixa eu tentar desenhar um pavio aqui. Deixando o pavio, beleza. Deixou o pavio, né? Eu tive uma outra tentativa, né? Onde a vela desceu, bateu, deixou o pavio, porém ela subiu um pouco mais alto, tá? Espera aí, aqui. A gente teve aí essa ocorrência aqui também, onde tivemos, espera, deixa eu só tentar acertar esse pavio aqui. Já foi. E aí logo após, eu tive um momento onde houve também uma subidinha, pá, pegou cá em cima no R$ 1,05, ficou. Depois o índice. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar aqui. Esse aqui tocou e bateu lá e voltou, deixando um pavio. Pronto, já dá para explicar aqui. Beleza. E deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui que esse índice aqui também, vamos melhorar para ficar um entendimento melhor do que, ó, aqui ele desceu, fechando aqui nas simetrias. Beleza. Então vamos lá. Tivemos essa movimentação aqui, esse exemplo de movimentação simulada que a gente fez aqui, onde a gente consegue encontrar as três simetrias, beleza? Então vou marcar para vocês aqui, ó, de amarelo eu consigo achar uma simetria. Opa, de corpo com corpo, ó. Nesse R$ 1 com esse R$ 1 aqui, beleza? Simetria de corpo com corpo, beleza? Eu consigo também achar de laranja uma simetria de pavio com pavio, beleza? E eu consigo achar também, deixa eu botar uma outra cor aqui, de rosinha, ou uma simetria de corpo com pavio. São as três simetrias que a gente estuda: corpo com corpo com pavio e pavio com pavio.
beleza? Todo mundo já sabe a reação, ou o que acontece quando você encontra uma simetria de corpo com pavio, quando encontra uma simetria de pavio com pavio, e sabe o que acontece quando aparece um corpo com corpo. Alguém aí desconhece o que está acontecendo, o que possa acontecer quando provavelmente vocês encontram essas simetrias? Alguém não lembra ou não sabe o que acontece, as simetrias, o que significa cada uma? Se tiver dúvida, pode falar, eu explico rapidamente, tá? Só para a gente não passar com dúvida, tá? Se passar com dúvida, vai ficar um pouquinho complicado para a gente seguir lá para frente, tá bom? Beleza? Ninguém tem dúvida? Então, beleza, vamos seguir, beleza? O que eu quero falar, pode resumir? Vamos resumir, Adriana. Simetria corpo com corpo. Geralmente, quando encontram dois corpos no mesmo índice, no mesmo valor, tá? Existe uma simetria que diz que pode haver uma continuidade no movimento. Então, a minha próxima vela que vier aqui, ela tende a continuar na movimentação. Teoricamente, minha próxima vela dessa aqui, ela iria acontecer o quê? Eu vou fazer aqui aberto, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ó, a minha próxima vela iria descer, iria continuar obedecendo o sentido da movimentação, tá? Então, a tendência de uma simetria corpo com corpo seria operar em continuidade, beleza? A vela desceu aqui o índice. Vou apagar isso aqui rapidinho. Houve a simetria aqui, ela operou para continuidade, beleza? Simetria pavio com pavio. Geralmente existe o quê? Uma retração. Então, se houvesse um índice aqui, uma próxima vela que batesse nesse pavio, digamos que a minha próxima vela veio aqui. Deixa eu desenhar ela aqui. Minha próxima vela veio aqui. Bateu nesse pavio, dependendo da movimentação, ela poderia retrair, deixando mais um pavio. Esta simetria indicaria essa retração, tá? Beleza, retraiu, voltou. Minha próxima simetria seria corpo com pavio, tá? Que indica o quê? No momento que ela bateu, para a próxima vela haveria uma reversão. Então, a próxima vela seria feita no sentido contrário da movimentação, beleza? Basicamente é isso. Corpo com corpo, opera em continuidade. Corpo com pavio, opero em reversão. E pavio com pavio em retração. Mas, como eu já mostrei para vocês, a gente simplifica tudo isso, tá? Entendendo que onde há corpo com corpo tende à continuidade, onde existe pavio tende a Como é que é a palavra que eu falei? Inversão, tenderia à inversão. E o que faria a gente acreditar na reversão ou na retração seria o tempo, né, de onde a gente observou essa batida na simetria, tá? Para quem tiver dificuldade, eu recomendo que dê uma olhadinha lá na matéria, tá bom? Tem lá 3 aulas, se não me engano, sobre simetria, que explica muito bem isso aqui, tá? Vou agilizar um pouquinho para ver se a gente consegue concatenar isso aqui de uma forma mais rápida, que vocês querem um operacional hoje, né? Vocês querem uma salinha de sinais, então vamos ter uma salinha de sinais. Opa, espera aí. Então vamos lá, pessoal. Saindo um pouquinho do foco da simetria, tá? Eu queria mostrar para vocês e pedir atenção para vocês em duas coisas que podem acontecer. A vela pode terminar com um corpo e pode terminar com um pavio, tá? Quem lembra quando eu falei várias vezes já nas aulas, né, que quando a gente termina com o corpo, duas coisas podem acontecer, tá? Então vamos escrever aqui. Quando a vela termina com corpo. Deixa eu só botar preto aqui, tá? Quando a vela termina com corpo, opa, tá? Duas coisas podem acontecer, pessoal, tá? Quem pode me falar quem consegue ter uma noção do que possa acontecer quando uma vela termina lá os 60 segundos dela com o corpo? O que que possa acontecer? Duas opções.
Quem consegue me falar? Termina com o corpo. Isso. Minha vela movimentou e terminou com É, o corpo. é Duas fogo, né? coisas podem acontecer. O que seria? Pode continuar. Uma coisa ela pode continuar. Então, tende a continuação. Beleza, mas o quê? Ela pode travar também. Sim, mas por que que ela pode travar? Na verdade, por que que ela pode parar? O travar pode ser que ela deixe um pavio. Por que que ela pararia no corpo? Porque ela já chegou onde queria chegar no índice máximo? Exatamente, ela alcançou o Preço objetivo cheio, né, dela. Bruno? Não necessariamente um preço cheio, mas ela chegou no índice. Preço cheio seria aqueles do zero, etc. Então, tipo, tende a continuação, beleza? Continuação, ou alcançou, opa, alcançou o índice. Nossa, tá horrível aqui. Ou alcançou o índice. Duas coisas podem acontecer, tá? Ou ela chegou lá, ainda tem força para continuar, ou ela chegou no índice dela e não vai subir mais. Chegou no limite. Já é aqui que eu queria chegar, aqui que eu cheguei. Beleza? Então, quando ele opera em continuação, peraí, tá? Quando ele opera em continuação, quando ele tende a continuar, né? É aquela velha tendência aqui que a vela subiu, veio tratorando, parará, 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 e para a próxima vela a gente operou em continuação e ela subiu. Não importa se muito ou pouco, ela operou a favor da tendência dela, tá? Então seria uma entrada favorável para a alta, beleza? Na continuação, quando ele tende a continuação, beleza? Porém, pode acontecer da vela ter chegado ao índice final dela, como aqui, por exemplo, ó, tá? Chegou no índice final dela. E aí ela não tem intenção mais de subida. Acontecendo o quê? Uma provável inversão, tá? Então, quando ela chegou no índice dela, já está satisfeito. Ó, aqui é o máximo que eu preciso chegar. Seria basicamente um final de tendência, né? Ou, como vocês estão estudando, um final de fluxo de continuidade. Um final de fluxo de continuidade pode terminar numa vela dessa, tá? Então, uma vela que foi criada aqui, uma exaustão, por exemplo, uma take, etc., tá? Onde ela chegou no nível dela e ela demonstrou que não precisa mais subir, beleza? Tá? Como a gente consegue diferenciar uma vela que tende à continuidade e uma vela que tende à inversão? Alguém, pela lógica, pela observação do gráfico, pode me falar para ver se vocês conseguem chegar onde eu quero fazer vocês chegarem? O tamanho da vela também, né? Não, não. Tem a quantidade de velas anteriores. Não entendi a pergunta, professor. Pode refazer? Vamos lá, vamos lá. O que faz eu ter uma certeza maior que a vela ou vai operar em continuidade, ou a vela pode estar chegando no final do movimento dela, finalizando uma tendência, tendendo a ter uma reversão. O que, pela lógica, poderia Encontrando corpo, diferenciar. Oi, como é, Com Vanderlei? movimentação? encontrando corpo com corpo ou corpo com pavio. Não, A não. movimentação. Movimentação? A Mais ou menos. quantidade de velas, não? Vamos lá. Vamos abrir um gráfico aqui para ver se vocês conseguem visualizar. Vou precisar apagar isso aqui. Espera aí, deixa eu apagar tudo. Depois eu tento voltar. Vamos lá. Vamos procurar no gráfico ver se a gente acha aqui. Ó. Ahn, Aqui. Vamos ver aqui. Beleza, ó. Essa vela aqui, beleza? Essa vela verde aqui, tá? Terminou com corpo, beleza? Porém, ela não operou em continuidade, tá? Ela retraiu, beleza? Ah, professor, mas toda vela que a gente opera em continuidade quando termina com o corpo. Ó, terminou com o corpo, operou em continuidade. Só que aqui terminou com o corpo e não operou em continuidade. Vamos esquecer o que apareceu daqui para frente, tá, pessoal? Vamos analisar só o que apareceu dessa vela aqui para trás, beleza? Pensem comigo. Vamos lá, tá?
Essa segunda vela aqui que eu operei continuidade, ela teve todo o requisito que a gente falou lá de, teoricamente, para uma vela de força. É a segunda de movimento, né? Pouco maior do que as 4 anteriores, parará, parará, parará. Beleza? Só que essa vela aqui, primeira vela de movimento. Ah, tá certo que essa aqui até subiu um pouquinho, tá? Mas o principal não seria o tamanho da vela, não seria a extensão da vela. O principal seria o seguinte, tá? Esta vela aqui, ela teve uma reversão, esta vela que não atendeu a continuidade, tá? Se difere dessa aqui, basicamente pela localização dela. Esta vela que retraiu, ela está muito mais no topo do que essa outra, tá? É lógico, a gente vai observar a movimentação, a gente vai observar se existem simetrias de continuidade perto, a gente vai observar se não existem simetrias de corpo com pavio que vão fazer com que você tenha uma retração. Só que como eu falei nas aulas de simetria, geralmente uma simetria quando tem pavio, se eu pego o movimento tratorado bypassa ela, passa, rompe aquela simetria e não dá certo, tá? O que diferencia, o que sinaliza uma provável volta, uma provável reversão de uma vela que terminou com o corpo, seria a localização dela em topo ou fundo. Então, se a vela está muito no topo, tá? Ou se a vela está muito no fundo, a tendência, mesmo que ela seja a primeira de movimento, como essa aqui, é de que ela retraia, tá? Então, o que que a gente precisa observar? A gente precisa observar, primeiramente, a extensão do movimento. Então, o movimento ele já se desenvolveu muito? Teve uma alta muito grande ou uma baixa muito grande? Teve. Então, se uma vela começar a descer, tá? Tratorando e fizer uma vela sem pavio, a tendência de que essa vela retraia é muito grande. Opero logo de cara? Não. Eu espero uma negativação, que é o que 90% das vezes acontece, de ter uma negativação, e aí eu entro para a vela, beleza? Se houver uma inversão muito rápida, tá? Como acontece às vezes de você estar operando, você vê que a vela terminou e já voltou a subir já. Perca a entrada, mas não se arrisque, tá? Então a gente vai conseguir detectar o corpo com corpo, tá? Podendo ter essa irritação. Deixa eu ver se eu consigo voltar aquele desenho aqui. Aqui. A gente vai detectar o corpo com o corpo agindo em continuidade quando ele não se situa muito no topo. Lembra da história da vela final de movimento, que se ela está numa descida muito íngreme e ela aparece, pode ser que eu não consiga barrar o final de movimento ali e aconteça mais 2 ou 3 velas no sentido para depois ela reverter, ela ter a reversão. É a mesma coisa aqui. Então, se eu não estou num topo muito grande, eu posso estar ou no meio ali, perto de áreas onde existem simetrias, e aí eu consigo me guiar por uma simetria, mas quando ele sai dessa área da simetria, eu preciso observar se eu não estou num topo muito elevado. Se eu estou num topo muito elevado, a tendência de que aquela vela de força retraia é muito maior do que de ela operar em continuidade. Beleza? Então, qual seria o operacional? Aguarde um pouco, ela negativar. Se ela negativar, mudando até a movimentação, pode ser que aconteça de uma mudança de movimentação, uma explosãozinha no sentido contrário, pegaria no sentido inverso à vela. Se a vela está mais ou menos no meio, não está numa parte muito elevada, se a vela não está num topo muito alto, se o índice não se desenvolveu muito, aí tendo movimentação, tendo vela de força, encontrando algum padrão, você pode operar para continuidade. Conseguiu ser claro? O pessoal conseguiu entender? Está com alguma dúvida sobre essa parte? Pode falar, pessoal. É a hora de resolver as dúvidas aqui, tá? Depois que for para frente, aí a pessoa não entende, aí vai ficar. Se tiver dúvida, pode voltar. Professor, não entendi nada. Explica de novo. A gente explica de novo. Conseguiram entender? Pode responder, pessoal, por favor, para eu poder passar. Sim, professor. Então, beleza. Já que o pessoal entendeu, vamos lá, tá? Então, entendemos que com o corpo, ele pode acontecer 2 coisas. Ou ele tende à continuação, se ele não estiver muito no topo ou muito no fundo, ou ele tende a já chegar naquele índice, já alcancei o que eu queria, e ele vai reverter para a próxima vela, beleza? Então, na próxima vela, o sentido vai ser o contrário, porque eu cheguei aonde eu queria.
Terminei ali, não preciso subir mais. Beleza? Já com o pavio, a coisa fica um pouco diferente. Beleza? Então, sempre que eu acho uma vela que termine com pavio, vamos botar aqui. Quando a vela termina com pavio. Tá? Quanto ao pavio, pessoal, o que que vocês acham que o pavio significa que possa acontecer? Qual é o significado do pavio? Já falei umas 2 ou 3 vezes isso aí, tá? Quem entende o significado de um pavio? Por que que existe um pavio dentro do gráfico? Para vocês entenderem melhor. Ele Porque é no... fraqueza ou intenção, né? Não. Por quê? Por que que ele é a fraqueza? Por que que ele é a intenção? Vamos lá. Se quando eu termino... Oi? Porque tem vendedores ou Não. compradores. Não, 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 Não? não, 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 não. Eu quero simplificar, Ai, ai, gente. ai. Da maneira mais simples. Vamos lá. Se com o corpo eu alcancei o objetivo, eu cheguei no meu objetivo, no local que eu queria, quando tem um pavio, eu posso até ter chegado naquele local, mas eu não aguentei ficar. Concordam comigo? Com o corpo, cheguei, parei aqui, não preciso mais voltar. Na próxima vela, eu já cheguei, agora eu vou voltar. Então vamos dizer, saí daqui de São Paulo e fui para a casa da Socorro lá em Manaus. Cheguei lá, Socorro estava em casa. Eu tomei um café na casa dela e depois eu voltei para São Paulo, beleza? Meu objetivo foi cumprido, que era visitar a Socorro, beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. Saí daqui de São Paulo, fui para casa, deixa eu ver de quem aqui que mora perto aqui. Fui para casa da Jéssica. Jéssica mora na Bahia, né? Acho que a Jéssica mora na Bahia, mas vamos lá. Fui para casa da Jéssica Alves. Jéssica mora na Bahia. Cheguei na casa da Jéssica, a Jéssica não estava em casa. Mas como a Simone também mora na Bahia, mora perto, eu desci um pouquinho, fiquei na casa da Simone e tomei esse café na casa da Simone. Eu tive a intenção de ir na Jéssica, não consegui, mas eu voltei e parei um pouquinho mais abaixo na casa da Simone, tá? Tentei chegar lá, não consegui. Até fui, não consegui, mas retraí para outro local, que foi onde eu cumpri a minha missão, onde eu finalizei, tá bom? Então, o pavio, ele é sempre um objetivo não cumprido. Então, vamos entender que pavio, quando a vela terminar com o pavio, é porque houve um objetivo não cumprido. Beleza? Conseguiram entender isso? Com o corpo eu cheguei lá e consegui fazer o que eu precisava. Com o pavio eu cheguei lá, mas não consegui cumprir e acabei retraindo ou acabei voltando para um outro ponto onde eu tive segurança para cumprir o que eu queria. Beleza? Tranquilo? Show? Tranquilo. Tranquilo. Aí vamos começar a combinar pavio e corpo agora para vocês verem que parada muito louca. Vamos lá, tá? Corpo com corpo. Por que que o corpo com corpo, geralmente, ele tende à continuação, tá? Vamos lá. Imagina que eu tenho uma velhinha que está crescendo, tá? Peraí. Deixa eu abrir aqui. Minha velhinha está crescendo. Saiu do 95. Opa, deixa eu botar a cor certa. Minha velhinha saiu do 95, tá subindo. 56, 57, 58, 59. Mas ela continuou subindo no próximo minuto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ela demorou 2 minutos para chegar no minuto e 5, tá? O que que aconteceu aqui? Basicamente é como se tivesse iniciado uma subida. Quando chegou no minuto, uma faca passou, vlup, e aí cortou a minha próxima vela. Cortou minha vela e o movimento continuou subindo. Beleza, cortei. Cepei aqui no meio. Só que ela continuou subindo. Houve continuidade. Beleza? Lá atrás, né, foi sinalizado que sempre que chega nesse valor de R$ 1, tá?
o mercado acredita que eu posso continuar. Porque várias vezes, quando chegou nesse ponto, houve esse corte. Só cortou o tempo, mas ele continuou subindo. Então, tempos anteriores, pessoal, vamos tirar o som ou vamos, por favor, não ficar dando entrada para não atrapalhar. Se estiver dando entrada, é melhor nem focar na aula, que você não foca nem na aula e você não foca nem na entrada. E aí vai quebrar a banca e não vai aprender o conteúdo, beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Iniciei a minha subida. Então, várias vezes nesse índice de R$ 1, houve uma continuidade. Então, sempre que eu chego no valor de R$ 1, o mercado acredita que eu posso continuar subindo, eu posso continuar crescendo. E é o que acontece. Subiu, cresceu, aqui, no caso aqui, né, que foi resumido, subiu e continua crescendo também, tá? Então, por isso, tá, que quando a gente acha o corpo um corpo, primariamente ele indica essa continuidade. Então, sempre ele vai continuar, tá? Qual é a única forma que ele não vai continuar? Quando ele não precisa mais subir, tá? Analisando numa parte mais prática, eu peguei um copo de água e eu estou enchendo aquele copo de água lá no filtro, tá? E eu estou olhando, beleza? 100 ml, 200, 300, 400 ml. Parei nos 400 ml. Cabe mais no copo? Cabe. Se eu continuar colocando água, ele sobe? Ele sobe. Pode continuar subindo. Mas quando eu chego nos 500 ml, que é o máximo do meu copo, eu não posso colocar mais nada lá. O copo está cheio. Ele não deixa pavio, tá? Mas o que entrar de água ali vai transbordar e vai para o sentido contrário do enchimento. Então, se ele está enchendo para cima, ele vai transbordar e a água vai descer. É basicamente o mesmo entendimento aqui, tá? A não ser que ele esteja já no índice que ele desejava chegar, tá? Ele continua rompendo. Agora, se ele finalizou, que é aquele índice que ele precisa chegar, tá? Ele vai parar e ele vai retrair. Como eu descubro praticamente se ele chegou no máximo e ele pode retrair? Quem pode me falar? Assim, mais ou menos por alto, que eu consiga prever que naquele local, naquele índice, existe uma probabilidade de eu ter uma reversão de novo. O movimento da vela, Renato? Não necessariamente movimento. Um Observando no topo extremo, um gráfico, fundo extremo. por aí, um topo extremo e um fundo extremo. Mas como, tá? Vou voltar no meu gráfico e eu vou avaliar se eu tenho pelo menos umas duas confluências ali que batem, dois pontos onde o que aconteceu com o índice? O índice bateu e voltou, geralmente sem pavio nenhum, ou até com pouco pavio, mas ele chegou ali, ele parou. Então, houve um topo bem alto. Parou. Deixa eu ver se eu acho aqui no gráfico alguma coisa parecida com isso. Deixa eu limpar aqui. Vamos abrir agora o gráfico. Ó, vamos ver aqui, topos extremos ou fundos extremos. Aqui, ó, por exemplo, ó, tem um fundo, tá? Nesse fundo eu tive aqui, ó, dois corpos aqui parados, corpo com corpo, beleza? E aqui nesse outro eu tive mais um corpo com corpo. Se por um acaso o índice chega e desce parando perto desse corpo com corpo aqui, era uma terceira sinalização de que ele iria reverter. Lembra quando a gente, antes de estudar essa simetria, estudou suporte e resistência, que primeiro acaso, segundo confirmação, segundo coincidência, terceiro confirmação, a gente usaria essa técnica aqui. Então, mesmo que a vela viesse se movimentando tratorado, tá? Eu prestaria mais atenção, tá? Eu iria esperar a próxima vela que surgiu negativar e iria dar entrada no sentido contrário. Por quê? Porque com 90, 80% de certeza, a vela ia reverter, porque ela chegou num fundo. Aqui é um índice que o mercado já alcançou. Ele já falou: este índice, este preço aqui é um preço satisfatório para eu descer, para eu perder. Não quero perder mais do que isso por enquanto. Beleza? Se mais lá para frente ele achar que ele pode perder mais, beleza. Mas nesse momento, se ele descesse, a gente pararia por aqui. Beleza? E aí, se você começar a seguir aqui o gráfico, vamos ver se a gente encontra momentos onde ele vai travar novamente. Vamos ver aqui. Aqui, no caso, ele desceu tudo, né? Ó.
Vamos esperar uma descida. Mas provavelmente uma próxima descida que tiver, mesmo que se passe um tempo muito grande, pode ser que ele trave ali de novo, uma terceira vez. Por quê? O preço é satisfatório. Eu não quero que ele desça mais do que aquele valor ali. Foi como o Vanderlei falou, é um topo extremo, extremo, é o mais baixo que a gente desceu ou o mais alto que a gente subiu. Se aqui em cima eu encontrasse também essa confluência de um ponto aqui e um ponto um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, também é uma confluência. Numa subida muito pequena, eu posso falar que vai acontecer isso com segurança? Quem acha que sim, quem acha que não? Numa tendênciazinha bem pequenininha, tipo aqui, ó, desceu aqui, encontrou, subiu, desceu aqui de novo, se ele encontrou. Posso falar com segurança que ele vai retrair? Quem acha que sim, escreve sim. Quem acha que não, escreve não. Vamos ver. Sua tela não tá aparecendo, Renato. Não tá vendo minha tela, não? Alguém tá vendo não tá Não. vendo minha tela? Sim, Ué, normal. tenta virar, deve estar no celular, tenta dar aquela corridinha pro lado. Ah, já virei, apareceu. Beleza, show. Tá? Então, gente, se eu tenho uma tendência muito pequena, muito curta, um espaço, ó, tipo esse aqui, bem pequenininho, ó, bem curtinho, que não tem uma extensão muito grande, não dá para eu acreditar nessa reversão facilmente. Por quê? Porque o índice não cansou, o índice ele não subiu, não dá para confiar no alcance do índice. Não tem o topo extremo que a gente falou. Agora, por exemplo, eu tive essa subida toda aqui. Isso aqui termina dois corpos, tá? E aqui sobem com dois corpos, cara, existe um topo extremo aqui. É uma sinalização importante, então a gente precisa ficar de olho. Nesses casos, né, eu não vou entrar para continuidade, eu vou entrar para reversão. E como eu entro para reversão? Mais uma vez, espero uma negativação da vela, negativando eu entro no sentido contrário. É corpo com corpo, mas eu operei no sentido contrário. Beleza? Conseguiram entender? Fora isso, opera no sentido normal. Show de bola, beleza? Então, o corpo com corpo, ele age de forma reversiva se eu tiver um longo trajeto, tá, para percorrer. Quer ver uma associação legal? Uma vela de exaustão, ou uma vela take. Uma vela take não, uma vela de exaustão, que às vezes ela tende a reverter. A gente não consegue com segurança falar que ela vai reverter, mas a gente sabe que ela sempre reverte, mesmo que demore um pouquinho. Por quê? Porque o índice cansou, subiu bastante. Então, toda vez que a gente tem uma extensão muito grande de crescimento, uma tendência de alta, uma tendência de baixa muito grande, se ela termina numa vela grande com corpo, a chance de retrair é muito grande, porque ela já desceu muito, já cansou e ali ela vai retrair. Fiquem de olho. Em topos extremos, com velas grandes, a tendência é que você retraia. Você reverta para o próximo movimento. Na próxima vela, opere no sentido contrário. Para segurança, espera uma explosão. Não houve explosão, mas reverteu? Não tem problema. Pelo menos você operou com segurança, tá bom? A gente está aumentando o nosso nível de capacidade operativa. Beleza? Conseguiram entender, pessoal? Posso passar para o pavio? Beleza, Pode. beleza. Dois pavios. Dois pavios é retração, certo? Por quê? Acontece muito mais rápido. Então, você vê dois pavios, ó, muito mais fácil. São momentos rápidos onde o índice bateu e não aguentou e caiu, e bateu e não aguentou. Então vamos lá. Aquela historinha que eu fui para casa da Jéssica e depois fui para casa da Simone, né? Então fui na casa da Jéssica, 10 horas da manhã, a Jéssica não estava em casa. Voltei e fui na casa da Simone. 1 hora da tarde eu voltei na casa da Jéssica, a Jéssica não estava em casa. Voltei para casa da Beatriz, por exemplo, tá? E aí depois eu fui de novo na casa da Jéssica numa terceira tentativa. Bati lá e Jéssica não estava na casa dela. Eu fui para a casa do Beltson, por exemplo. Beleza. Então houve essas tentativas repetidas vezes e eu não consegui segurar o índice. O índice não bateu. O índice chegou no preço tal, não conseguiu, voltou. Mais um tempo depois, bateu no índice e voltou. No próximo, a tendência é que ele bata e volte de novo. Nesse caso do pavio, a gente precisa observar uma movimentação explosiva. Por quê? Porque quando ele não tem capacidade de pessoas, quantidade de pessoas acreditando que aquele índice vai crescer,
ele não consegue segurar, tá bom? Então, ao contrário do pavio, que tinha muita gente por muito tempo acreditando no crescimento e de repente o pessoal falou, aqui já estamos satisfeitos, a gente quer vender dólar a R$ 2, a R$ 15, a... Só um instantinho, peraí, pessoal. Valeu, tava caindo um negócio aqui, vamos lá. A gente quer vender o dólar hoje a R$ 2,15. Chegou em R$ 2,15, a gente já está satisfeito, a gente não vai fazer mais. Aqui é diferente. Aqui o pessoal saiu do nada. Então, por algum motivo, todo mundo ficou em dúvida, não sabe se aquele valor, se existe uma certeza tão grande. Então, o pessoal prefere não opinar. E aí existe essa instabilidade temporária, que é a retração. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Beleza? Então, os dois pavios são exatamente um período momentâneo de dúvida. E aí, por isso, existe a retração. Por isso, a gente acredita que na mesma vela pode ser que ela bata e ela volte. E não precisa esperar o próximo minuto, tá? Naquele acontecimento, naquele instante, tá? Pode haver uma retração, tá? Ah, como eu visualizo isso? Primariamente pela movimentação, segundo pela apresentação de pavios, beleza? E até quando, no caso da Cotex, eu poderia dar essa entrada? É aquele lance dos 29 segundos iniciais. A partir do segundo 31, a gente já tem o risco de pegar para a próxima vela. Geralmente ele volta no 30, né? Mas às vezes no 31, com aquele delayzinho, você acaba perdendo. Então acostume-se pegar até do 60, do 59 ao 31. E aí você pega para a mesma vela, beleza? Quando existe um corpo e um pavio, o que que me indica? Me indica que o corpo chegou onde eu queria, beleza? A vela até teve uma movimentação. Depois, o corpo já está lá sinalizado. Eu quero chegar a R$ 1. Vamos voltar para o nosso papelzinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar com o desenho. Voltei. Vamos lá. Ó, duas análises podem ser vistas. Vamos ver a primeira análise com o pavio primeiro. Ele tentou chegar aqui em cima e não conseguiu. Então, o pessoal não acreditou que esse índice aqui fosse passar desse valor de R$ 1,05, tá? Tempos depois, ele subiu. Quando ele chegou no R$ 1,05 de novo, o que que o mercado fala? O que que o pessoal entendeu? Já cheguei naquele valor que já está alto demais. Lá atrás o pessoal desistiu. Aqui tá bom para gente. Acabou. Então na próxima vela a gente vai voltar a descer o preço. Vamos trabalhar para vender. Já chegou num valor muito bom e a gente vai começar a vender. No sentido contrário, vendemos, vendemos, vendemos. Opa, já está barato demais. Vamos parar e vamos começar a comprar um pouquinho porque o preço está agradável. Beleza? Então, é uma movimentação que você já consegue ter uma confiança um pouco maior do que na anterior, tá? E aí você já consegue criar uma estratégia. Só que quando você cria essa estratégia, você vai comprar para a próxima vela, para o próximo tempo. Por quê? Porque você quer que esta vela aqui finalize demonstrando confiança. Beleza? Se foi o contrário, tá? Houve um corpo primeiro e depois bateu o índice. Então, teve aqui o corpo, tá? E aí, numa próxima vela aqui, deixa eu apagar essa vela aqui, tá? Uma próxima vela, ela me bate aqui e me deixa um pavio. Ué, o que que houve aqui que não... Houve uma próxima vela que bateu aqui, ó, tá? Corpo. Teve o corpo no 1,5. Não quero mais chegar, para mim tá bom aqui. Houve a reversão, desceu, tempo depois a vela foi lá e bateu. Só testou o pavio, bateu e não segurou. Qual é a interpretação? Já está no ponto. Aqui no Real 5, a gente já sabia que era o máximo que a gente queria dar. Eu até tentei subir, mas ninguém quis subir comigo, ninguém acreditou na subida comigo, então eu caí de novo. Para a próxima vela, eu vou operar no sentido contrário, porque se ninguém quer comprar, se ninguém quer subir, a parada vai descer. Então vamos operar no sentido contrário. Conseguiram pegar a interpretação dos pavios e a combinação?
Ficou mais claro? O pessoal conseguiu entender? Quer que explique de novo? Oi? Explicar para mim novamente? Vamos lá. Corpo Essa com corpo, última parte? entendeu? Tá, corpo com corpo deu certo, tá tranquilo, né? Corpo com Sim. corpo tá tranquilo, o pessoal entendeu? Beleza, pavio. Se eu tenho 2 pavios, Professor, pode falar. depois o senhor pode voltar só para falar do corpo com corpo, só na parte tipo do fundo lá que eu embaracei um pouquinho aqui. Tá, beleza, volta lá, deixa eu fazer o pavio, aí eu vou fazer a junção dos dois e a gente consegue entender melhor, beleza? Então vamos lá. 2 pavios, se eu achar 2 pavios, tá? Significa retração. Por que retração? Porque é uma coisa rápida, tá? Lembre da história. O índice bateu num preço, houve uma negação. Tempos depois, minutos depois, segundos depois, ele tentou bater de novo naquele preço, não conseguiu segurar, tá? Então, naquele momento, está tendo uma fraqueza naquele índice específico. Se novamente ele voltar a bater naquele índice, ele não vai conseguir força para operar. Então, a gente vai operar no sentido contrário, acreditando numa retração para a mesma vela. Então, é como se eu fosse fazer. Quem faz barra, tentou subir para pular, pegar a barra, não conseguiu. Tentou subir na terceira vez, não conseguiu, já está cansado. Vai tentar na terceira, mesmo que ele segure na barra, talvez ele não consiga fazer, porque ele vai estar cansado e vai cair de novo, beleza? Ele tenta o índice, não consegue. Na próxima vela, tenta o índice, não consegue. Na próxima vela, ele tenta o índice. Naquela mesma vela, ele vai ter uma negação, então ele não vai conseguir subir, ele vai terminar abaixo daquele índice. Conseguiu entender? Pavio com pavio agora? Primeira vela, não conseguiu na mesma vela. Segunda vela, não conseguiu na mesma vela. Na terceira vela, ele também não vai conseguir. Por quê? Porque ele cansa. Ele tenta chegar, tá na indecisão, ele não vai conseguir bater lá e voltar. Deu para entender agora? Pavio com pavio, conseguiu Sim. entender? Beleza. Corpo com pavio. São duas interpretações. Primeira interpretação, lá atrás, eu tentei bater no índice e não voltou. Não tive confiança, mas na próxima vela, eu percebi que a vela chegou naquele mesmo índice, naquele mesmo valor. Então tá aqui, ó. O valor chegou a R$ 1,05, o tempo correu, tempos depois ele chegou de novo a R$ 1,05. Só que o que que acontece? Eu não posso acreditar que aqui vai haver uma continuidade. Por quê? Porque aqui eu tive uma fraqueza. Então eu vou operar no sentido contrário. Por quê? Porque não tive confiança de que iria haver um crescimento aqui. Beleza? Para operar com segurança, espero negativar. Isso é sempre a segurança de uma reversão. Espere uma negativação, tá? É muito melhor vocês operarem sempre a reversão esperando uma negativação do que vocês entrarem de cara e correr o risco de ter uma continuidade, de ter de ter um rompimento real e não um falso rompimento. Só que o que eles chamam seria o falso rompimento. Chegou no máximo que queria, tudo demonstra que ela fosse continuar crescendo, mas ela voltou, houve um falso rompimento. Beleza? O que é o falso rompimento? Um pavio ficou lá em cima que tentou e voltou. Se você pegou lá em cima no pavio, no sentido contrário, a vitória é certa. Beleza? Então esperem sempre negativar. Segunda observação. Eu cheguei a esse, tive essa subida, esse fluxo continuidade. Cheguei no final do fluxo continuidade, eu terminei com um corpo, com uma vela agressora e um corpo. Não quero mais passar daquilo ali. Meu preço é aquele, o máximo preço que eu vou conseguir. Mas lá na frente, eu tentei bater nesse mesmo valor e ele voltou deixando um pavio. Eu tive um corpo aqui atrás e tive um pavio aqui. Na minha próxima vela, se ela bater de novo lá explodindo, ela não vai segurar. Mas o que que eu vou dar de entrada? Para a próxima vela, eu vou operar no sentido contrário, porque esta vela demonstrou que o índice não conseguiu chegar aqui em cima, tá? Então, para a próxima vela, eu consigo pegar e operar ela, tá? Modo mais assertivo de operar nisso aqui, tá? Se depois dos 30 segundos a vela bateu nesse índice aqui de forma explosiva, como a gente sempre fala que foi perceptível, se eu pegar aqui em cima, deixa eu marcar aqui. Opa, por que não está desenhando? Opa, agora foi. Então,
passei dos 20 segundos, dos 30 segundos. Se eu pegar aqui em cima, o que que acontece com a minha próxima vela, gente? O que aconteceu com essa vela aqui, né? Ela, ó, bateu, ela teve uma negação, a próxima vela vai iniciar aqui embaixo, no sentido para baixo, tá? Eu tenho, ó, ainda um espaço de vantagem, vamos falar assim, tá? Eu tenho uma vantagem aqui ainda, ó, sobre o operacional. A vela pode até subir um pouquinho mais, pode até finalizar verde, mas como eu peguei a entrada aqui em cima, tá? O que indica é que ele não consegue passar desse valor de R$ 1,05. Ele pode chegar a R$ 1,04, mas a R$ 1,05 ele não vai passar, beleza? Então, a intenção é pegar sempre nessa explosão, após o tempo de validade para a própria vela. Não consegui pegar? Não tem problema. Eu espero uma negativação se houver e eu entro na negativação também com uma vantagem um pouco maior. Não houve essa negativação, não tem problema, não entre, entre para a próxima. Ai, como eu sei que é uma negação e não uma intenção? Lembra lá? Nos 10 segundos finais, se a vela está subindo e daqui a pouco ela ou ela cai, ou ela está descendo e ela sobe, houve uma negação do movimento. Então, naquele momento, o pessoal desistiu de descer e começou a subir. A próxima vela vai ser operada no sentido contrário, respeitando essa desistência do pessoal, tá bom? Conseguiu entender agora? Ficou mais claro? E aí, pessoal, conseguiram entender? Beleza. Aí, vamos lá. Concatenando tudo para fechar, tá? Léo, presta atenção agora que aqui é a finalização, tá? Corpo com corpo vai tender sempre à continuidade, exceto quando, tá? Eu tiver num topo extremo e aí eu não vou acreditar que ela vai continuar de cara. Então, não é que eu não vou mais operar ela em continuidade no topo, porque pode haver rompimento. Mas eu vou observar a movimentação, eu vou esperar um tempinho, se naquele tempinho, tá? Ele sinalizar uma explosão, ele sinalizar que vai haver uma reversão, eu opero no sentido contrário. Se não tiver essa sinalização, a única coisa que eu vou fazer é não entrar, é esperar a próxima vela. A gente vai perder uma entrada, mas a gente vai dar uma entrada mais assertiva, beleza? E vou ficar observando a minha próxima vela, tá? Provavelmente a próxima vela vai ser menor, e daqui a pouco vai iniciar ali um final de movimento, alguma coisa, porque essa vela que termina com o corpo, né, com grande chance vai ser uma exaustão, beleza? Então, diferença do corpo com corpo retraindo para o pavio. O corpo com corpo retraindo, ele está numa tendência de alta grande, num espaço, numa subida muito grande ou numa descida muito grande. Se numa subida muito grande ou numa descida muito grande, no final você pegou um corpo com corpo, um ladinho do outro, é sinal de que a próxima vela vai reverter. Conseguiu entender agora? Beleza? Já os pavios, eles não dão distâncias muito grandes. Eles ficam numa zona mais lateralizada, com distâncias menores. E aí, o que vai diferenciar você entrar para a próxima vela ou para a mesma vela, tá? Primariamente, aquele operacional que a gente falou, que se o movimento for detectado depois dos 30 segundos ou antes dos 30 segundos, tá? Mas uma nova ajuda aqui é que você vai observar se antes tem um pavio ou um corpo, e aí isso aí já vai te ajudar a opinar para a próxima vela, fazendo com que você consiga, às vezes, esperar uma próxima entrada ou operar após o tempo de validade da vela, acreditando numa retração. Beleza? Então, às vezes, você está entrando naquela vela, a movimentação está no sentido, né? A movimentação está explosiva, está indecisa, lá, tá? Atrás teve um corpo. E esse índice está batendo direto na simetria com o corpo, deixando um pavio com corpo de simetria, tá? Próxima explosão que ele der, antes da finalização da vela, que você consiga pegar com uma vantagem, você pega no sentido contrário, a próxima vela vai descer e você vai ter um espacinho entre a sua entrada e o início da próxima vela, que a gente vai chamar de vantagem, tá? Aquela vantagem vai fazer com que você tenha uma chance maior de ter um gain. Conseguiram entender? Nos casos dos pavios, eles não vão ser tendências muito extensas, beleza? Então, um pavio finalizando uma tendência de alta muito grande
pode significar finalização? Pode significar final de movimento? Respondam para mim. Final de uma tendência de alta muito grande. Um pavio pode significar com assertividade final de um movimento, inversão, alguma coisa assim? Só o pavio, tá, gente? Tira de tratoranda, sim. Não. Não pode. O que mais você vai ver no gráfico, vamos ver se agora tem aqui. Ó, deixa eu apagar. Vamos no gráfico. O que mais você vê é a existência de pavios e continuidade. Ó, tem pavio, tem continuidade, vela grande, tem pavio, continuidade, aqui que foi parar, tá? Mas aonde aqui? Vamos ver pavios para alta. Teve pavio, continuidade, pavio, continuidade, pavio, continuidade. Vamos ver a mais alta. Teve pavio, mas continuou. A existência de pavio por si só nunca vai falar para você e vai demonstrar um final de movimento. Nunca vai falar, com certeza, tá? O que vai falar é exatamente em topo extremo a mesma coisa, tá? Não quer dizer que um pavio pode ter uma vela agressora com um pavio. Não quer dizer que ali perdeu a força. Pode ser uma intenção. Lembrem do final que eu falei. Às vezes a vela cresceu, depois ela deu aquela esticada e voltou, tá? Pavio, por si só, não identifica a retração e final de movimento mesmo em topo extremo. O que vai finalizar lá é o padrão de corpo com corpo, beleza? Ou uma vela de final de movimento ou uma vela de exaustão, tá? Que todos esses vão indicar a finalização de movimento, beleza? Mas o pavio por si só a existência do pavio, a gente não consegue acreditar que ele vai fechar o movimento. Ó, pode acontecer de ter um pavio numa vela até um pouco grande, com um corpo maior, tá? E eu continuar operando em continuidade. Eu mesmo já tomei vários lotes por isso, tá? Ó, pavio continua, pavio continua. Ó, aqui já subiu bastante pavio. Até ficou aqui, beleza, isso aqui respeitou. Mas, ó, já continuou tendo pavio e subindo, ó. Pavio e continuou subindo. O pavio por si só não quer, mas um corpo com corpo, ele sempre vai falar que é uma finalização, que ele chegou no índice. Beleza, gente? Já os pavios são operados em tendência em valores menores, ó, em extensões menores, diferenças de valores menores. Aí você pode acreditar nessa estabilidade, beleza? Ah, professor, mas e o travamento, como você fala? Lembra do travamento? Isso aqui, ó, travamento, né? Ó, aqui virou um travamento para cá, subiu um pouquinho, mas voltou, tá? Travamento, a gente vai operar isso aqui em lógica dos candles. Daqui um tempinho, daqui acho que um mesinho, a gente vai entender esse travamento aqui. Eu vou explicar nessa mesma prática para vocês entenderem quando, no meio de uma vela para outra, pode existir um travamento ali, tá bom? Por enquanto, não tem nada a ver com esse travamento, com essa retração que eu estou falando, tá? Essa retração é simplesmente por perda de força. Eu cheguei lá onde eu queria, não quero agir mais. Não tem relação com esse travamento aqui. Esse travamento aqui é um empecilho, uma pedra no meio do caminho, beleza? Pessoal, ficou claro? Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Pode responder, pessoal. Quando não responde assim é porque não entendeu nada, né? Professor, Tudo eu certo. entendi Pode mais ou falar. menos. O negócio é quando vai botar na prática que tá enrolado para mim. Vamos botar na prática. Se aparecer aqui, a gente vai operar, beleza? Mais uma pergunta. Como eu falei, estou mostrando uma outra ótica de tudo. Eu não vou falar o basicão de simetria, o basicão de movimentação, nada disso. Eu estou pegando uma análise que vocês já conhecem, estou jogando uma análise para vocês entenderem a movimentação, a simetria, como eles acontecem. Tá ficando complicado essa explicação, esse entendimento? Tá dando para assimilar? Professor, até que não. Falando para entender. Tá dando para entender, né? Por que que eu quero que vocês tenham essa visão? Porque quando vocês olharem o gráfico, vocês vão lembrar disso e vão falar, opa, tem um corpo com corpo, tá num topo extremo, vai voltar a vela, beleza?
Isso aí vai fazer com que vocês operem com mais confiança. Lembra daquelas confluências que vocês falavam lá que precisava ter 3 confluências, e que eu sempre falo quando for operar, só opera se tiver 3 confluências? Tudo isso que eu estou passando para vocês é como se fosse uma confluência, e vocês vão começar a debater isso na cabeça de vocês para vocês entenderem o momento certo de dar a entrada, tá? Como eu falo para vocês, não é para ficar dando uma entrada em cima da outra, atrás da outra, apesar de ser price action, não vai ficar dando 30, 40 entradas em 20 segundos, em 20 minutos, tá? Mas se vocês conseguirem fazer isso com o gerenciamento que a gente tem, a chance de vocês começarem a fazer valores rapidamente é muito grande, beleza? E a gente ainda nem entrou em lógica de preço. A gente não entrou em psicologia, para a gente poder melhorar ainda mais o nosso operacional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, como prometido, vou fazer 2 entradas. Alguém quer fazer a entrada aí? Alguém quer se voluntariar a fazer a entrada? Ou eu vou escolher mesmo aqui e mandar fazer? Ninguém quer, né? O pessoal quer fazer corujão, mas ninguém quer passar uma entrada aqui na aula, tá vendo? Esse é o problema. Tem que conseguir fazer na aula para poder fazer no corujão. No corujão é a Vera, vocês vão botar dinheiro de vocês, tá? Agora, Beleza? professor, cheguei agora, mas eu Natal sempre, ó. Natal é sempre o voluntário. Por isso que o Natal faz dinheiro e a galera não tava faz, com, tá vendo? tava com visita Eu aqui, morro o de cara vergonha de falar. chegou bem na hora, cheguei atrasado. Show. Relaxa, não tem erro não, Natal, beleza? Depois você pega lá na coisa lá. Então, quem falou que tem vergonha, Beleza. mas é justamente para que você perca a vergonha. Aqui é aula. Aqui você não necessariamente opera com seu dinheiro, tá? Então, é a hora de você errar. Por quê? Errando aqui, a gente consegue explicar o que que você analisou de errado e você não vai mais esquecer. Agora, se você sai da aula e vai fazer isso sozinho, quem vai te corrigir? Quem vai falar o que está acontecendo de errado, né? Quem tirou carteira de motorista aqui? Fez aula sozinha no carro? Não, fez aula com o professor. E quando errou, o professor falou que estava errado e mandou fazer direito. Então, É a professor, eu mesma tenho coisa medo aqui. assim, a minha vergonha é na hora de explicar por que que eu daria entrada. Agora, por exemplo, na USD, BDT, eu daria entrada para continuidade e daria bom. Como deu, ó, ela subiu, né? Hum, Por sim. que que eu daria entrada? Porque rompeu o topo, que estava prendendo o índice. Eu sempre Hum, faço isso, a maioria das vezes dá certo, né? E a movimentação estava favorável hum. para continuidade. Você ia dar E entrada nessa passou vela daquele aqui zero agora, zero que eu certo? sempre falo. Vamos lá, você ia dar Não, entrada nessa a vela aqui, antes né? dessa também. Aqui, essa aqui? Se A for antes, nessa que aqui, terminou. A segunda. essa A aqui. segunda. A Aqui, você daria de. Deixa aqui eu ver que horário. 20h32. 11h32. Não, a Então, outra. essa aqui, Aqui. Isso, essa aí. você daria para essa ou Eu nessa? teria dado entrada. Como você estava falando, foi na hora que ela Nessa. iniciou. Essa aí. Só tá com No o início mouse em dela. cima. Isso. Então, tua análise está Isso. errada. Tua Não no análise está errada. início. Ela deu uma. Sabe por que que a tua Por análise está quê? errada? Ah, por causa Essa que vela aqui é uma ela vela de força? chegou no cheia. Não, não. Essa aqui é uma vela de força? Uma vela Como eu take. disse, eu iria pela movimentação dela, Não. porque ela Tá, tinha já beleza. Vamos lá. rompido Calma, calma. uma Beleza. taxa. Movimentação. Beleza. Você fez uma movimentação. Vamos cruzar confluências a favor e confluências contras, tá? Eu vou te provar que foi sorte, que aqui tá subindo, vamos dizer que na sorte. Ó, tem um topo muito alto. Começou aqui e já tá aqui em cima. Já é um topo muito alto. Então já tende a descer a qualquer momento. Não desceu por sorte, tá? Essa vela aqui, que foi a vela que você deu a entrada, é uma vela de força? É? Eu dei entrada na posse. Essa vela aqui é uma vela de Tá. força? Não, É uma vela de quê? É uma exaustão. seria. Maior exageradamente. Olha o tamanho das velas aqui, olha o tamanho dela. Então ela é muito grande. Já tem, ó, 2 confluências negativas para você operar, que é uma subida, ó, que vem daqui de baixo, muito grande, tá? E uma vela aqui. São 2 confluências que já falam para você não operar. Não é nem para operar em sentido contrário, é não operar, tá? Essa vela subiu por causa da movimentação, beleza. Mas essa vela aqui, ó, quando você falou, em vários momentos ela tende a voltar. Ela subia, mas tendia a voltar. Subia, mas tendia a voltar.
Está aqui em cima, e eu vou ser sincero, por sorte, porque o mercado já não está acreditando nisso aqui. Daqui a pouco ela vai começar a descer e descer muito, tá? Você acertou? Você até acertou, mas você não acertou consciente, porque você só tem uma confluência falando para você operar a favor, que é a movimentação. E você precisa de 3 confluências. Se você para analisar, você tinha 2 confluências que falam para você nem operar. E uma que fala para você operar, que é a continuidade. Por isso que você tem que chegar aqui e falar. A próxima vez você vai observar isso. Olha, teve uma tendência de alta muito grande, teve velas de exaustão, teve velas grandes que cansam o movimento. Então, pode crescer? Pode crescer. Movimentação pode continuar? Pode continuar. Mas existe uma chance de voltar. O que tinha mais confluências? Para subida ou para descida? Não tinha nenhuma confluência para descida. Tinha confluência para não operar ou para subir. Para subir só tinha uma. Para não operar tinham 2. O que é a maioria? Não operar. Então você não opera. Você espera. Entendeu? Não Então, tinha alvo também para buscar, né, professor? não tinha alvo. Você não tem um limite. Você não tem nada. Você está no limbo. Você tá, sabe, você pegou a rabeta do foguete, não sabe nem se você soltou da rabeta do foguete e está navegando lá na atmosfera. Então, como eu disse no começo, eu pegaria. Eu não peguei a vela. Eu não peguei, não tô dando cara, mas entrada. Eu só tô olhando. Adriana, Aí tá falando, por Adriana, isso que eu não falo. Porque assim, eu olhei, havia uma Adriana, movimentação que tinha rompido, achava que dava. Mas não dei Adriana, entrada, porque tava insegura. Adriana, pega a Sim, visão, pega a professor. visão, pega a visão. Você daria. É por isso que você não está fazendo dinheiro. Você tem que confluir mais. Você tem que ter 3 confluências. Se tiver 3 confluências, você vai começar a fazer dinheiro. Como que você vê que você está fazendo errado? Quando você faz o que você fez agora. E aí eu falo para você, Adriano, ó, tá errado isso, isso, isso. A próxima você vai prestar atenção nisso. Vai aparecer um outro erro, talvez. Daqui a pouco você consegue juntar 3 confluências que fazem você operar. Daqui a pouco você consegue entender mais o gráfico e juntar mais informação na sua cabeça para você operar. Entendeu? O que acontece com todo Sim, esse é o mundo, velho, com objetivo. a grande maioria, é que, tipo, vocês já dão entrada com uma única confluência. Ah, a movimentação tá boa, vou entrar. Lembra do pódio, cara? O pódio, eles são 3 coisas. Então, tem 3 coisas acontecendo no pódio. Pelo menos 2 tem que estar funcionando para você conseguir entrar meio que no susto, com chance de dar merda. Se você tem as 3, beleza, vai subir tranquilo. Se não tem, você tem que ter a maioria. Então, você tem que se convencer. Como que você se convence? Debatendo contigo mesmo, raciocinando com você mesmo. Como que você sabe se você está raciocinando errado? Quando você fala pra gente. E aí a gente avalia, eu vou te dar a minha visão. E aí você vai me dar a visão, não, professor, mas você viu o Natal falando? O Natal falou uma coisa que nem eu estava observando e é real. Cadê? Não tem nenhum alvo, não tem nada, ele está subindo, já passou. Oi, Mas você não fala que quando não tem simetria o caminho está livre? Porque não tem nada que te sim, impeça? É só movimentação? sim. Então por que que isso é um E erro? o que eu falei no início do módulo? O que eu falei no início do módulo? Primeira coisa que eu falei, ó, vou voltar tudo do contrário. Mas agora muita coisa que eu falava antes eu vou desmistificar, eu vou falar que não era. É o lance do Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil até a 4ª série. Na 5ª série já não é essa história. Aqui é a mesma coisa. Sempre você dá entrada? Agora não é mais sempre. Agora você sabe que quando você tem um limite muito grande, você não dá entrada. Só que se eu falo isso antes para vocês, eu ia confundir a cabeça de vocês. Assim como vocês até hoje operam fluxo continuidade. Isso aqui não é fluxo continuidade, isso aqui é linha de tendência, tendência de alta ou tendência de baixa. Se lá atrás eu falo tendência alta e tendência de baixa, vocês não iam entender fluxo continuidade nem a pau. Porque quando chegasse o padrão de operação de fluxo continuidade, seria mais um padrão para confundir a cabeça de vocês. O que eu estou fazendo até hoje, eu não estou ensinando a mesma coisa que eu ensinei antes, eu estou melhorando o que eu ensinei. Quando vocês começaram a operar, pegavam uma subida dessa e dava várias entradas até errar, não era? Hoje em dia vocês operam com padrões, então achou um padrão e a movimentação correta, você opera. Agora você já tem mais uma informação, que é o quê? Se esse padrão, mesmo que esse padrão aconteça de vela de força, eu estou numa tendência muito alta, eu não tenho um alvo. A única coisa que eu não falei é que não tem o alvo. Se não tem o alvo, eu não vou operar. Por que eu não falei do alvo? Justamente para não confundir vocês, que talvez vocês não tenham uma noção do que seria o alvo.
Mas quando eu falo para vocês que você já subiu demais e a chance de voltar é grande, já remete ao quê? Não opere. A gente melhora o operacional de vocês e eu falo para vocês assim, não faça isso. Mais para frente, não vai ser o não faça isso. Você pode até fazer isso se acontecer tal. Só que se eu falar agora para você, você vai confundir. A gente está criando um prédio gigante, vai colocando tijolinho em cima de tijolinho. Então, eu não fui errado em falar o que eu falei antes. Agora eu estou o quê? Melhorando a análise. Eu estou colocando mais uma informação naquilo que eu tinha falado para vocês. Conseguiu entender? Entendi. Entendi. Beleza? Na, É... Oi, pode falar. Pode falar. escuta, na Bia, aponta, tem uma Peraí, vela. Você poderia deixa eu só fechar os microfones que estão abertos aqui, Jéssica, rapidinho. Jéssica, Oi. pode falar agora. Então, você poderia ampliar o mapa só para eu pontuar em Uhum. alguma. Lá no final, A vela que a Adriana colocou aí. Tem uma essa vela aqui. de descanso. Não Essa aqui? tem. Mesmo com essa vela de descanso, isso, vela melhor. Não. Então, tem uma vela de Deixa eu descanso. ver, Só que tá entre 11 e 28. Isso, essa. essa aqui, Uma vela de certo? descanso? Então, característica de uma vela de descanso perfeita. Aham, então. Qual é? Uhum. O pavio tem que ser 2 vezes e Tá. meia o tamanho do corpo. Uma É vela de perfeita? força. Não, 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 Uhum. não. Não, Característica ela da tá vela pequenininha. da vela de descanso. Vamos falar da vela de descanso. Característica perfeita da vela, 2 vezes e meia o tamanho do corpo. O pavio tem que ter 2 vezes e meia o tamanho do corpo, beleza? Antes dessa vela tem que ter uma vela agressora. Não tem, tá? Existe uma subida muito grande. Beleza. Olha as confluências. Por que que não existe porque não tem uma existência de velas grandes aqui nesse período aqui, tá? Pode ser por conta dessa subida Que ele muito íngreme, finalizou? beleza? Não, ó, pode ser por conta dessa subida muito íngreme que ele teve e pode ser por conta dele estar dentro de uma zona de lateralização. Ó, lateralização. Uhum. Cadê? Ó, aqui. Lateralizou, beleza? Na lateralização, eu precisaria ter uma vela de força aqui, porque a movimentação aqui, a gente não estava para ver, mas com quase toda certeza, ela não foi uma movimentação tratorada, ela foi aquela movimentação explosiva, que indica a indecisão. Então não dá para eu acreditar nessas 3 velas aqui que houve uma movimentação que indicasse alta, tá? Teve aqui no máximo uma limitação em 3. Aqui eu acreditaria que essa vela seria aqui uma limitação em 3, tá? Não veria como descanso. Por quê? Porque não teve uma vela de força me indicando uma tendência de alta, apesar da gente estar subindo desde lá de trás. Então, tipo, Professor, oi, desculpa. Desculpa. pode É falar. que o meu gráfico ficou diferente do senhor do nada. A vela verde grande que está aí depois tem um descanso, tem uma vela tipo final de movimento e uma vela verde grande antes da entrada que eu falei. A minha verde grande mudou, agora ficou vermelha, não sei por quê. Até Tá printei a com um tela para minuto? mandar no grupo para o senhor ver. É de Manda, 11h31. print e manda no grupo lá. Tá em 1 minuto? Tá, Deixa eu ver Mas, aqui. Você mandou não no tem grupo? como mas printar a o tela. TC Tem, acontece isso às vezes, tá? tem A minha como. também tá assim. A minha também ficou assim. O Ficou TC acontece vermelha? isso. Estranho. Sim. Então, mudou agora, deixou de ser verde e ficou vermelho. Então, Cotex, isso acontece, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu estou pegando agora um MT4, colocando lá e operando para verificar uma assertividade melhor, para a gente operar em pares de mercado aberto? Isso acontece. Nem sempre a operadora coloca o que está acontecendo real no mercado, tá? Então pode ter acontecido isso aí com vocês aí, ele pode ter modificado alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Mandei lá no grupo, lá, foto. O TC Agora acontece voltou de isso às novo. vezes. Olha aí se o Ficou seu voltou ficou agora. uma vela vermelha.
Eu tô vendo aqui. E com a vela vermelha é só um tracinho. Foi alguma falha gráfica mesmo de apresentação. Se ela Ó, tivesse aparecido de começo, é, realmente eu não entrava. isso foi alguma falha de apresentação. Mas, de certa forma, tá, Adriano? Pega essas confluências. Tem que estar sempre ligado nessa confluência. O primeiro erro, a primeira razão de eu não entrar, eu não olharia nem nada. Ali foi uma vela de exaustão, não foi uma vela de força. Então não dá para entrar para a próxima, porque ela não deixou nem pavio. Se deixasse pavio, eu entraria no sentido contrário. Como ela não deixou, não tem como eu falar com certeza que ele iria subir. A segunda vela, não dá para acreditar na vela de força. Por quê? Porque ela não foi maior do que a outra, tá? Então, tipo, na minha concepção, foi subindo aquele velho lance da final de movimento. Ainda existia uma força, mas não dá para a gente acreditar que vai existir uma continuidade. Teve uma subida muito grande, ela estava perdendo força para começar a iniciar uma baixa, uma lateralização, que é o que está acontecendo agora. Está tendo uma tendência de baixa, ó, voltando a descer, beleza? Mas ele não conseguiu frear aqui nesse final de movimento aqui. Ele ainda teve força para subir um pouquinho mais. Minha interpretação seria essa. Fazendo as confluências, eu ia bater as confluências e não ia operar, por quê? Excesso de subida, vela muito grande, cansou. Então, dá para falar que eu vou subir? Ele não deixou o pavio demonstrando intenção, Entendi. não vou entrar. Vou Entendeu? observar mais Beleza? isso agora. Isso, junta sempre três confluências, gente. E é isso que eu tô falando. O que eu tô adicionando coisas ao que eu já falava. Então, tipo, eu não tô excluindo nada daquilo. Pode operar, né, igual a primeira entrada? Acha ali uma tendência de alta ali, vai entrando, operando, operando, operando até errar? Pode, tá? Você pode fazer tudo que eu falei da primeira aula, pode fazer hoje. Agora, hoje vocês operam mais refinado, vamos dizer assim, com mais certeza, com mais confluência. E mais uma confluência que eu ensinei para vocês foi essa, de um topo muito alto, se tiver corpo com corpo, a tendência é de que reverta, porque ele chegou no nível dele maior. Ele não quer mais operar para baixo. Então, Beleza? operar no celular também não é muito seguro, né, Renato? Porque no celular não dá para Cara, o ver negócio eu esse não gosto de resultado. operar no celular porque eu não tenho a visão maior do gráfico. Pois Beleza? é, não dá Mas para eu vou ver. ser sincero para você. É tipo assim, eu tenho um operacional muito bom no celular, porque às vezes, tipo assim, meu caso, né? Hoje em dia acontece muito. Dói muito minha cabeça ficar olhando para os monitores aqui. Então, às vezes eu quero fazer uma operação, quero fazer 5 entradinhas, eu vou lá e fico olhando no celular e faço a entrada no celular. Na loja, às vezes eu estou na loja e faço mais entradas na loja. A internet de lá está muito ruim, eu entro pelo celular. Abro o gráfico, mas as entradas eu dou pelo celular. Então eu fico analisando o gráfico pelo que aparece no computador, mas eu opero pelo celular. Então, tipo, o ruim do celular é a segurança da operação. É muito comprometido. Você dá 2 cliques, ele aumenta a tela, entendeu? É mais operação, mais tipo funcional, vamos dizer assim, tá? No computador é melhor, mas dá para operar, cara. Tem gente que não consegue operar. A intenção é você estar Eu só sempre opero no ciente. celular. Nunca, nem Então, computador eu tenho. Mas quando então, diminui o zoom assim, não dá para ver a distância. mas você não opera com zoom baixo. Você diminui o zoom, tenta ver lá a tendência, tenta ver o histórico antepassado, e aí você abre para você poder operar, entendeu? O price action, você não precisa observar lá 50, 100 velas atrás. Por que que você observa essas velas? Justamente para você saber topos e fundos. Para você ter noção do seu topo, do seu fundo, de como o seu gráfico está de tendência, numa macro tendência. Isso é só para você, tipo assim, tá ligado no que pode acontecer aqui. Por exemplo, aqui às vezes, eu sei que eu estou na tendência de alta agora, ó, tá lateralizando aqui. O que que pode acontecer com mais assertividade aqui, ó? É eu tentar descer ou eu tentar subir. O que que você acha que pode acontecer aqui? Que tem mais chance de acontecer? Eu ele haver uma linha de tendência de baixa ou uma linha de tendência de alta? De baixo. De baixa? Por que baixa? Aí você falou que ele subiu demais. E lá Ele subiu no demais, topo não tinha confluência. mas percebeu que ele desceu um pouquinho, né? Aí vamos jogar aqui, ó, uma vela de força grande, um descanso, pode ser que ele suba também. O que que vai fazer definir isso aqui? Minha vida pregressa. Eu vou voltar lá atrás e ver se tem, ó, uma tendência de alta muito grande. Ó, teve uma notícia grande então aqui, ó. Por que que ele está tentando fazer isso aqui? Ele teve aquela notícia, ele parou lá para acertar. Opa, o que que eu fiz aqui? Que besteira. Peraí, Vai agora que subindo aí ainda.
É. Ó, eu acredito fielmente que, ó, pode ser que aqui, ó, ele comece a subir de novo. Ele tá tentando Também. subir, tá tentando crescer, tá? É mais do que para descer. Por quê? Porque você percebe que ele está dando várias entradas de alta com descanso. Ó, como se tivesse feito um descanso, aqui ele fez um descanso e vai subir de novo. E por aqui agora, para essas velas aqui, ó. Provavelmente para essa próxima vela. Vou até dar uma entradinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, para essa vela aqui, ele vai subir. Vamos ver. Entrei também, pra alta. Queria ter esperado negativar. Eu falo tanto para esperar negativar e não espero, né? Mas vamos lá. Entrei com valor alto, hein? Vamos ver agora. A gente nem parou para analisar a movimentação, né, Natal? Mas beleza. Vamos lá, foi no chute. Eu Aí que também tá o peguei. erro. Aí que tá o erro. Eu cruzei três confluências? Não. Eu só olhei e falei, ó, é isso. Tá? Isso induz a Tá, gente ao vai. erro. Isso induz a gente a uma interpretação diferente. Ó. E vou tomar um lote de 450 Segurando. conto, mas vamos lá. Ó, tomamos na cabeça. Segurou legal. Ó, vai ser. Nem nessa eu acho que vai ser. Por conta dessa movimentação parada que ela tá aqui. Tenho confiança para entrar de alta nessa aqui? Não tenho. Por quê? Porque a movimentação está muito parada. Ela não identificou em tendência de baixa nem tendência de alta. Ó. Agora, se Professor, essa aqui atualiza fizer. seu valor bem, professor, para não correr risco de novo. Tá aqui, 50 contos. Eu perdi 450? Peraí, vamos botar 250 para tentar voltar esse valor aí. E, professor, Oi? aí você concorda comigo que se fosse em um horário normal, essa vela teria subido? Teria. Eu Teria, acredito não que sim. teria? É porque o horário, esse horário Acredito que sim. Ele está bem mais lento. tá bem mais Entendeu? lento, aí ela segura bastante. Isso. Mas o erro da gente foi ter dado a entrada sem vir aqui e analisar. É, O erro da gente foi esse. Que se a gente para e via aquela movimentação, a gente não entrava. olha o tanto que ela subiu a outra aí, ó. Ó, viu? Ó, Foi embora. deixou o pavio, ó. Deixou o pavio. Vai Vai retrair? Não, vai continuar. Essa vela continuar. aqui vai continuar. Eu só vou esperar um pouquinho para poder entrar para pegar, para tentar ganhar dinheiro, porque eu não posso perder mais 250 não. Ó, tá muito lentinho. Tá bem lento isso aí. Vamos ver. Ela vai embora daí mesmo. Não. Vai lateralizar. Deixa, vamos ver. Perder, já tomei 2 stops já, então Professor, o Audicad não tá bom? Olha aí, tá vendo, pessoal? vamos ver. Vamos ver. Ela tá Deixa eu querendo só ir, terminar isso mas. aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, filha. Subiu no Nossa! finalzinho. Pelo menos recuperei os 450 que eu queria, né? Show. Beleza, deu para recuperar o dinheiro. Beleza? Mas o principal, gente, é o quê? É aquilo tudo que a gente fala, backtest. Movimentação tá boa? Cara, a movimentação tá muito lenta, então tá muito perigoso. Caberia aqui, eu acho que isso aqui é uma lateralização, ó. Apesar de não estar aparecendo, mas ó, daqui até aqui, lateralização. Se esse índice não romper aqui, ó, ele vai descer, ele vai voltar. Porque a movimentação está muito parada, está muito lenta. E quando tem pouca movimentação, também quer dizer que o pessoal não está muito presente ali para dar entrada, entendeu? Vai dar um Então, put aí. Corre. exatamente, beleza? Qual que você falou, Eliana? O Audicad, mas aí já mudou já. Eu Já tava mudou, né? já. Beleza. Vamos lá, Eliana. Analisa uma entrada para gente aí, para gente ver. Trade put aí nessa aí. Qualquer uma. E Natal também. Natal pega uma, Eliana pega uma. E aí depois disso a gente Já seria nessa daí, professor. para put, É, ué. Não fui, né? vamos ver. Deixa eu esperar ele No subir um No pouquinho para ver se eu Audicad, pego. né? No Audicad ele tá prometendo ser uma Vamos L3 ver. aí, professor. Eu também tô achando, mas vamos ver.
Eu fui no BDT, tá pagando. Ó, Eu fui pra Cal nessa aí. Nossa, entrei vai errado. ganhar. Que Cal vai raiva, ganhar. vai ganhar. E eu falei certo, só que eu entrei errado. Ai, que raiva. Natal falou embaixo, olha só que explosãozinha que deu. Winzão, O ó. alvo era aqui, ó. Winzão lindo. BDT pagou lindamente. O Audicad. Pô, Agora mas você tu tá no vai BDT ser ou no puxo. Audicad, Natal? Eu tô no Audicad. Você tava no No Audicad. Audicad, cara. Não, Deixa eu você diminuir minha mão aqui. tava no BDT e mudou para Audicad, não? Não, cara. Audicad, que a Eliana tava falando. É. O BDT baixou payout também. É. É, agora abaixou. Ó, vai fazer uma limitação aqui. Vai Uma vela fazer bem pequenininha, mas vai movimentação. fazer. Vai. Porque tá lateralizado. Isso tudo aqui tá lateralizado, ó. Como eu entrei, eu apertei errado aqui, agora eu tô corrigindo aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Criança, não façam isso em casa, tá? Uhum. Ai, desce. Tomei na Desce, cabeça. Eu parei. desce, desce, Perdi desce, bem. Perdi desce. meu dia todo hoje. É. Zoou Essa nós, deu hein? loss pra mim também. Show? Pessoal, vocês vão querer fazer o. Deixa eu parar a gravação? Já parei a gravação?